Conexão Profissional, na CBN Recife. Conexão Profissional, uma parceria entre a Agilis RH, Rede Globo Nordeste e CBN Recife. Assunto a ser debatido hoje: empresa familiar. Como lidar com o baixo desempenho de familiares? Nós convidamos para discutir a respeito desse assunto a sócia da Agilis RH, Georgina Santos. Georgina, bom dia. Bom dia, Mário. Bom dia aos ouvintes da CBN. Olha só, numa empresa familiar, Georgina, quando alguém da família não cumpre bem o papel, não desempenha bem as atividades, como o gestor deve proceder num caso como esse, hein? Bom, Mário, o que a gente vem observando é que as empresas familiares elas estão avançando bastante na questão da profissionalização e já estão tratando o problema, a questão do baixo desempenho dos familiares com mais maturidade. O que é que essas empresas vêm fazendo? Nessas empresas, os familiares eles são avaliados sistematicamente e há uma definição do que ser feito quando o desempenho não atende às expectativas. É natural que a diretoria queira acompanhar esses casos, mas quem trata a dificuldade, pactua as melhorias, encaminha as consequências de um bom desempenho ou de um baixo desempenho é o próprio gestor, é o gestor imediato do profissional. Agora, para esse sistema de avaliação e consequências funcionar, é preciso que os gestores avaliem esses profissionais com franqueza e sigam as orientações da empresa. A gente sabe que não é uma situação confortável, mas existe sim alternativas nas empresas que tratam a questão com maturidade e profissionalismo. Bom, mas há aqueles casos ainda nos quais as empresas familiares não tratam da questão com tanto profissionalismo. E aí, nesse caso, como agir? Nesse caso, pode ser de fato um problema para o gerente, uma questão muito mais desconfortável. E aí vai depender muito de como os familiares e o próprio profissional, eles recebem, eles lidam com as críticas. Mas o gestor não tem alternativa. Ele vai precisar levar adiante a questão e o que está acontecendo. Para isso, ele precisa analisar a situação cuidadosamente. E aí ele pode conversar com o profissional e logo em seguida conversar com seus familiares ou fazer o inverso. Vai depender da situação. Mas ainda, Mário, tem situações que o gestor não tem muito o que fazer, apenas administrar as dificuldades causadas pelo desempenho aquém das expectativas. Eu tenho um caso, eu conheço uma situação onde um pai, ele sabe claramente das dificuldades e das limitações do filho, mas a família reconhece que é pior para a família deixá-lo em casa. No mercado de trabalho não tem espaço para ele. Então, o que é que esse pai fez com o gerente de uma determinada área? Eles definiram que esse filho, que tem mais dificuldade, ele vai fazer atividades menos complexas e ele está numa área onde ele não tem tanto contato com as pessoas. Então, é uma forma que existe de minimizar os impactos negativos na empresa. Essa não é a solução mais adequada, não é o recomendado, mas foi a solução que esta família encontrou para minimizar os problemas. Tá, e qual é a dica que você daria aos profissionais que trabalham na empresa da própria família ou pretendem trabalhar nessa empresa? Bom, eu costumo dizer que esses profissionais precisam fazer de conta que aquela empresa não pertence à sua família. Eles precisam respeitar as regras e não aceitar privilégios ou tratamentos diferenciados apenas por serem da família. Um outro ponto, eles precisam ser exemplo de desempenho. E para isso, para eles conseguirem ser exemplo, qualquer profissional que quiser ter um bom desempenho, eles precisam conhecer suas dificuldades, eles precisam ser receptivos a críticas e administrar as próprias vaidades. Mas tem uma situação que a gente observa muito nas empresas familiares, que é importante considerar. Os jovens que estão pretendendo trabalhar na empresa da família ou que trabalham na empresa da família, eles precisam entrar na empresa para aprender, conhecer o negócio e as pessoas. Muitas vezes eles já querem chegar numa posição de comando. E a posição de comando, ela é consequência do crescimento profissional. Chegar numa posição de comando, ou seja, chegar como gestor ou como diretor sem experiência e conhecimento, pode ser uma grande armadilha e imediatamente esse profissional pode fracassar. Ok, obrigado então pelas suas informações, Georgina.
Eu que agradeço e um bom dia a todos. Nós conversamos com Georgina Santos, sócia da Agilis RH no Conexão Profissional de hoje. Lembramos que as sugestões de pauta devem ser encaminhadas ao e-mail conexãoprofissional@agilis.com.br. E você, ouvinte, pode ler sobre os temas tratados aqui no quadro no blog conexãoprofissional.com.br.